Sabe uma coisa que sempre me deixou intrigado? Como é que um lugar que foi feito para ser o ponto alto da semana de alguém, sabe, um lugar de festa, de alegria, como é que ele vira uma armadilha mortal em questão de minutos? Olha, eu passei um bom tempo mergulhado na história da Boate Kiss, e o que eu descobri vai muito, mas muito além do que a gente costuma ver por aí. É uma sequência de pequenas decisões, de erros quase invisíveis que, quando a gente junta tudo, nossa, criaram uma catástrofe. A gente sempre quer achar um único culpado, né? Um erro só. Mas nesse caso, a resposta é o que mais assusta. Não foi uma coisa só, foi uma corrente, uma sucessão de falhas que, quando eu comecei a conectar os pontos, desenhou um cenário de tragédia anunciada. E é essa corrente que a gente vai desvendar agora, elo por elo. Então, vamos lá. Imagina Santa Maria, uma cidade que respira a vida universitária. É jovem, é agitada, e no meio disso tudo tem um cara, o Kiko Spor. O sonho dele não era ter só uma boate, ele queria ter a boate, sabe? O lugar mais quente, o epicentro da vida noturna dos estudantes. Era um sonho que parecia movido por uma energia contagiante. E essa era a filosofia deles, a frase que guiava absolutamente tudo. Para o Kiko, sucesso era sinônimo de gente, muita gente. A estratégia era bem clara: mirar nos universitários, criar festas temáticas e fazer um barulho tão grande que a cidade inteira quisesse estar lá dentro. O problema é que essa filosofia foi levada ao pé da letra, de uma forma bem perigosa. E o que é realmente chocante aqui são os números. Oficialmente, a Kiss podia receber no máximo 691 pessoas. Mas na noite da tragédia, a estimativa mais baixa fala em mais de 1.000. Alguns relatórios chegam a falar em 1.500. Imagina só essa cena. Um lugar projetado para 700 pessoas com o dobro, talvez mais, de gente lá dentro. O ar já fica pesado, o espaço simplesmente some. Cada pessoa vira um obstáculo. E aqui entra o primeiro elo bizarro dessa corrente toda. Tudo começou com uma coisa super banal, uma reclamação de barulho dos vizinhos. Algo que toda casa noturna em algum momento enfrenta. Mas a solução que eles encontraram para isso foi o que, na verdade, preparou o palco para o horror. Olha só a lógica aqui, que parece fazer sentido no começo. Tem barulho? A gente coloca uma espuma no teto para abafar o som. Simples, né? Só que a espuma escolhida não era profissional, não era própria para isso. Era basicamente espuma de colchão. Barata, fácil de instalar e, o que ninguém sabia, ou talvez preferiu ignorar, era que ela era extremamente inflamável. Uma armadilha silenciosa esperando ali, no teto. E aqui que a gente entende o porquê de tantas mortes, e tão rápido. Quando aquela espuma barata queimou, ela não liberou só fumaça comum, ela liberou cianeto. É, o mesmo veneno usado em câmaras de gás. A grande maioria das pessoas não morreu queimada, elas morreram envenenadas pelo ar que estavam respirando. 2 ou 3 baforadas daquela fumaça preta e tóxica e já era o fim. Se o teto era uma armadilha química, o chão era uma armadilha física. A arquitetura da boate, as reformas que foram feitas ao longo do tempo, elas não pensavam em como as pessoas sairiam numa emergência. Elas pensavam em como manter as pessoas lá dentro, consumindo. Essa frase é de um dos seguranças que sobreviveu, o Rodrigo Moura. E ela é perfeita. Labirinto de festa. Ele descreveu como as reformas, com mais e mais grades e divisórias, criaram um caminho confuso, sabe, cheio de becos sem saída, que só fazia sentido quando a música estava tocando, mas que se tornou mortal na hora em que as luzes se apagaram. E aqui a gente entende o tamanho do problema. Pensa comigo. Uma única porta para entrar e sair. Uma. Grades de metal daquelas de organizar fila, só que chumbadas no chão, que ninguém conseguiria mover no pânico. Janelas lacradas com madeira. E saída de emergência. Ou não existia, ou estava bloqueada. Era, na prática, uma caixa selada. Então, o ponto crucial é este: o design do lugar, as grades, a saída única, tudo foi pensado para uma única coisa: garantir que ninguém saísse sem pagar a comanda. A lógica era financeira, não era humana. No momento do pânico, os seguranças, sem entender o que estava acontecendo, chegaram a barrar a saída, achando que era briga ou gente tentando dar o calote. O sistema se voltou contra as próprias pessoas que deveria proteger. Agora a cena está montada. A gente tem um lugar superlotado com um teto venenoso e o layout de labirinto. Faltava só uma coisa: a faísca que ia iniciar o inferno. E a faísca veio na forma de um Sputnik, um artefato pirotécnico que custava, sei lá, uns R$5. Ele era feito para ser usado em lugares abertos, porque as faíscas deles sobem até 4 metros. O problema
O teto da Kiss tinha menos de 4 metros de altura e era todo forrado com aquela espuma de colchão. Era a combinação perfeita para o desastre. 3 minutos? É um tempo ridiculamente curto. É o tempo que a gente leva para ouvir uma música inteira. Foi o tempo que a boate levou para se tornar uma câmara de gás da qual era impossível escapar. As faíscas atingiram a espuma. O fogo começou pequeno, lá no teto. A banda ainda tentou apagar com água, com extintor, mas já era tarde demais. A fumaça preta e venenosa desceu como uma cortina, engolindo tudo. A energia acabou. No escuro total, no meio daquela fumaça tóxica, as pessoas não sabiam para onde correr. Muitas correram para os banheiros achando que eram saídas. Foi lá que a maioria foi encontrada. 242 vidas perdidas. A maioria jovens, estudantes com o futuro inteiro pela frente. É um número que, até hoje, é difícil de processar. Depois do fogo, veio a busca por respostas, e a luta por justiça se tornou uma jornada tão dolorosa e complexa quanto a própria tragédia. Uma verdadeira batalha na justiça. Acompanhe essa linha do tempo, porque é inacreditável. Demorou quase uma década para o primeiro julgamento, que finalmente condenou os sócios e os músicos. Um ano depois, por questões processuais, o júri é anulado. Imagina o desespero das famílias. Só em 2024, mais de 10 anos depois, o Supremo Tribunal Federal revalidou aquele júri e mandou prender os condenados. Uma década de angústia. E essa investigação toda mostrou que a culpa não estava só nos donos ou na banda. O sistema falhou. Olha isso, o alvará dos bombeiros estava vencido. A prefeitura multou a boate várias vezes por irregularidades, mas nunca fechou. Era um ciclo de omissão. Cada órgão que deveria ter sido um guardião da segurança falhou. Essa frase de um ministro do STF, que foi dita sobre um caso parecido, se encaixa perfeitamente aqui. O Estado falhou e falhou redondamente. Quando o poder público, que deveria fiscalizar e proteger, se omite, ele se torna cúmplice. Ele deixa a porta aberta para que tragédias assim aconteçam. Depois de mergulhar em todos esses detalhes, o que ficou martelando na minha cabeça foi essa ideia. Segurança não é uma coisa só, é uma corrente. A espuma inflamável foi um elo quebrado. A superlotação foi outro. A porta única, o alvará vencido, a falta de fiscalização. Cada um desses elos, sozinhos, talvez não causasse nada, mas juntos, eles criaram a tempestade perfeita. E é isso que me deixa com uma pulga atrás da orelha, a pergunta que realmente importa no fim das contas. A história da Kiss é sobre um lugar, sobre pessoas específicas. Mas as falhas, a ganância, a negligência, o deixa pra lá, isso a gente vê em todo lugar. E aí eu fico pensando, quantas outras boates Kiss existem por aí agora mesmo, só esperando a próxima faísca?